Um pouco mais de 70% do planeta Terra é constituído pelos oceanos. Muito cedo, pois na história da humanidade, os homens perceberam a importância do mar que os rodeava e as potencialidades dessa massa imensa de água salgada, muito para além do peixe que fornecia ou de mera plataforma de deslocação através da navegação. No entanto, só com o advento de tecnologias mais modernas, o estudo dos mares se tornou uma realidade, com algum significado, no início do século XIX. Por outro lado, sendo as ilhas pontos privilegiados para o estudo e conhecimento dos mares, também a Madeira fez jus a essa condição, com algum trabalho científico, embora durante muitos anos de forma sectorial. Assim, a criação em 2014 do Observatório Oceânico da Madeira veio constituir-se como um polo de excelência dedicado à investigação e monitorização permanente do oceano, congregando uma comunidade científica multidisciplinar, permitindo à região autónoma da Madeira responder de forma mais eficaz às exigências de avaliação e gestão dos recursos marinhos, capacitando a região dos meios adequados para promover o desenvolvimento sustentável. É nesse âmbito multidisciplinar do conhecimento do mar que nos rodeia que começamos a abordagem pela biodiversidade. Se tivesse que perspectivar num contexto histórico o conhecimento da biodiversidade marinha da Madeira, o conhecimento científico, eu tenderia a estabelecer 3 fases ou 3 ciclos, digamos assim, de conhecimento, em que o primeiro ciclo é um ciclo que se dá no século XIX, na primeira e um pouco na segunda metade do século XIX, fruto da presença aqui na Madeira de naturalistas, e entre eles um naturalista importante, pastor da Igreja Inglesa, que cá esteve durante vários anos, em várias ocasiões, chamado Richard Thomas Lowe. Pessoa essa que era um naturalista e dedicou-se durante o tempo em que cá esteve ao estudo de vários aspectos da biodiversidade da Madeira, não apenas marinha, mas no caso aqui que nos move, é também um homem que estuda intensamente a fauna de peixes, que se percebe que a Madeira é um local interessante do ponto de vista da biodiversidade, e Thomas Lowe apercebeu-se disso e digamos que tirou partido disso, fazendo colheitas, recolhendo espécimes trazidos pelos pescadores e fazendo descrições de espécies, muitas delas novas e que são ainda hoje válidas. Um exemplo disso é o peixe-espada preto, que foi descrito cerca de 1839 por Richard Thomas Lowe e cuja espécie ainda hoje se mantém válida. Lowe, aproveitando portanto, todo esse conhecimento, foi publicando esse conhecimento em várias revistas da especialidade, na época, na Inglaterra, na Real Sociedade, na Sociedade Linneana, e depois produz um livro, que eu tenho aqui um exemplar, produzido entre 1843 e 1860, e que é precisamente uma história dos peixes da Madeira e é, digamos, o primeiro trabalho conciso, completo, sobre a fauna ictiológica da Madeira, não só descritivo, mas também acompanhado de desenhos, de ilustrações que acompanham, portanto, o livro. É nesse primeiro ciclo de conhecimento da biodiversidade que se pode enquadrar o trabalho feito pela expedição oceanográfica do navio Challenger, entre 1873 e 1875, que passa também pela Madeira. Passado o primeiro ciclo, digamos, de conhecimento da biodiversidade, entramos a um período, enfim, onde há uma certa acalmia no conhecimento, no ganho do conhecimento sobre a biodiversidade marinha, e entramos aí a partir de 1930 e talvez com um início mais efetivo, no fundo a partir de 1940, nós entramos no que eu considero que é um novo ciclo do conhecimento da biodiversidade marinha da Madeira, que é coincidente com a criação do Museu de História Natural do Funchal, com a vinda para a Madeira de Günther Moll,
com o trabalho do primeiro diretor do Museu, Adolfo César de Noronha, em que, na realidade, se vai constituir pela primeira vez um repositório público de biodiversidade marinha. Aquilo que nós temos hoje aqui, estamos, portanto, na sala das coleções do Museu de História Natural, que, por questões de segurança, está alojado na Estação de Biologia Marinha do Funchal. Nós temos aqui mais de 100 mil espécimes marinhos de todos os grupos, que são precisamente o resultado desses trabalhos, naquilo que eu considero ser, portanto, este segundo ciclo da explosão do conhecimento da biodiversidade e que vai durar, digamos, até aos anos 80, que é todo um trabalho notável de referência que ainda hoje é muito utilizado pelos ictiologistas e que faz fé, no fundo, desta característica que a Madeira tem de ter o mar profundo à sua volta, a uma distância de costa muito reduzida e fruto, enfim, das condições de formação e de orografia da própria ilha e dos fundos marinhos e que lhe conferem, no fundo, uma particular apetência para poder aceder aos grandes fundos e, desta forma, aumentar o conhecimento dessa fauna profunda que vive aqui à nossa volta. O Museu de História Natural é hoje um testemunho vivo desse chamado segundo período do conhecimento da biodiversidade marinha da Madeira e é bem o reflexo do trabalho científico desenvolvido nessa época. No entanto, o conhecimento dos mares está longe de estar concluído. E é assim que, nos anos 90 do século passado, se dá um novo passo, coincidindo com a criação da Estação de Biologia Marinha e iniciando aquilo que, segundo Manuel Biscoito, é o terceiro ciclo de investigação e conhecimento. É precisamente nos anos 90 que se dá o início à modernidade, digamos assim, ao novo ciclo do estudo da biodiversidade marinha, em que passamos a ter melhores infraestruturas de investigação, como, sobretudo, maiores equipas. É nessa altura que começam a chegar pessoas qualificadas e que começam a colaborar ativamente aqui na Madeira em atividades de investigação que são, portanto, ligadas, portanto, a esta área. Portanto, todo este esforço que é feito acaba por culminar, há 2 anos atrás, na constituição do OME, do Observatório Oceânico da Madeira, que não é mais que um consórcio a nível regional em que todas as instituições que têm algo a ver com o mar, quer uma perspectiva da investigação, quer numa perspectiva, inclusivamente, da observação, ou até mesmo numa perspectiva empresarial, porque há empresas também no seio do OME, se juntaram num consórcio, no fundo, de forma a potenciar e a criar a necessária massa crítica que nós precisamos aqui na Madeira para realmente continuar agora no século XXI, usando o tal conhecimento da biodiversidade que já é um conhecimento adquirido com mais de 200 anos, usando todo esse conhecimento e digamos, utilizando-o agora numa perspectiva sistematizada em bases de dados e fazendo um acompanhamento do dia-a-dia, é possível, portanto, nós hoje termos uma percepção do que é que está realmente a acontecer aos nossos ecossistemas, quer litorais, quer aos ecossistemas profundos. É, pois, neste ambiente de excelência natural e melhoradas as condições para o conhecimento do mar que nos rodeia, que prossegue a investigação, com a noção de que muito está ainda por descobrir no que à biodiversidade diz respeito. Passados que são mais de 100 anos, praticamente quase 200 anos, diria, de exploração da zona da área marinha da Madeira e de colheita de conhecimento e de aquisição de conhecimento da biodiversidade, ainda hoje existem lacunas, ainda hoje se sabe pouco relativamente em alguns aspectos, relativamente, sobretudo às faunas profundas. E um exemplo disso, digamos, é o conteúdo de uma rede de rasto mesopelágico feito por um navio científico, em que nós temos aqui algumas centenas ou milhares de espécies de peixes e em que algumas delas são ou muito pouco conhecidas ou, inclusivamente, até desconhecidas para a ciência. Portanto, isto trata-se de uma amostra
de fauna mesopelágica, portanto, fauna que vive na coluna d'água, durante o dia está a profundidades que variam entre os 1.000 e os 1.500 metros e, em regra, durante a noite aproximam-se da superfície, fazendo aquilo que se chama a migração nictimaral da fauna mesopelágica e que é a maior migração sincronizada à escala planetária. E eu diria, quase que sem sombra de dúvida, de me poder vir a enganar, que numa amostra como esta, vinda destes locais, nós vamos com certeza encontrar espécies que ou não tinham sido encontradas antes nesta região ou até eventualmente não eram conhecidas da ciência. As novas descobertas incidem sobretudo em seres de grandes profundidades, portanto, com menor visibilidade, e não se referem apenas a espécies anteriormente desconhecidas, podendo também referir-se a comportamentos e hábitos até aí não identificados. Nem sempre se tratam de espécies novas para a ciência, por vezes são espécies que já são conhecidas, mas que têm características que não eram conhecidas. E aqui tenho um exemplo bastante recente de um peixe de profundidade, um sapo da fundura, um ceratioide, em que este exemplar que eu tenho aqui na mão é um exemplar fêmea, há um dimorfismo sexual muito grande entre os machos e as fêmeas nesta família e concretamente nesta espécie. Esta é uma fêmea e é a maior fêmea capturada até à data à escala mundial desta espécie. A captura deste exemplar também é muito interessante porque se trata de um peixe que foi pescado na pesca comercial, neste caso no palangre de pesca do peixe espada preto, e o pescador teve a amabilidade e o interesse de o trazer até nós, neste caso ao laboratório de pescas, e depois mais tarde veio para a coleção do museu. Esta espécie tem também uma outra característica muito interessante, que aliás é comum a vários membros desta família, que é o facto de os machos e as fêmeas, ou aliás, neste caso os machos concretamente, não terem vida livre a partir de uma determinada fase da sua vida, ou seja, há uma fase inicial em que os machos e as fêmeas têm vida livre no oceano e a partir do momento em que se inicia a maturidade e em que se vai dar lugar à reprodução, em algumas espécies desta família, os machos procuram as fêmeas, agarram-se à fêmea e a partir desse momento, até ao fim da sua vida, em princípio, vivem como que em simbiose agarrados às fêmeas, ou seja, a fêmea transporta, neste caso, consigo o seu elemento masculino reprodutor que vive agarrado. Esta simbiose é por vezes tão profunda, como é este o caso, em que há inclusivamente a fusão dos tecidos da boca do macho, neste caso com os próprios tecidos da fêmea. O macho passa-se a alimentar à custa dos próprios fluidos orgânicos da fêmea. No entanto, o conhecimento dos mares da Madeira não se faz apenas pela biodiversidade. E uma das vertentes disciplinares desenvolvida no Observatório Oceânico da Madeira é a oceanografia física. A oceanografia, a palavra oceanografia, é uma palavra que advém do grego e que significa o estudo dos oceanos. Desde os anos 380 a.C., que Aristóteles desenvolveu os primeiros conceitos, por exemplo, sobre a flutuabilidade do oceano. Foram os primeiros conceitos, foi o surgimento da ciência dos estudos oceanográficos. Houve, a partir daí, uma janela, um interregno de cerca de 2000 anos com pouca atividade, com pouco desenvolvimento do conhecimento científico na área oceanográfica e as expedições do Challenger, entre 1872 e 1876,
foram um marco importante para o ressurgimento da ciência oceanográfica. O oceano precisa de ser estudado sobre o ponto de vista físico, ou seja, sobre as correntes, os ventos, qual é, digamos, a dinâmica das marés em combinação com as ondas e com os ventos, os aspectos físicos do oceano, mas o oceano precisa também ser estudado sobre o ponto de vista da geologia, ou seja, a geologia marinha, como é que essas correntes depois vão fazer o transporte desses sedimentos, dessas areias ao longo da costa, por exemplo, onde é que vão ser criadas as zonas de deposição e as zonas de erosão, e também aborda o oceano sobre o ponto de vista biológico. A oceanografia biológica estuda, por exemplo, a interação das correntes com as larvas, que é muito importante para a criação, por exemplo, e gestão das zonas de reserva costeira. E claro está, o meio é um meio líquido e, portanto, também tem aspectos químicos que influenciam a biologia e que são influenciados pelos aspectos físicos, pela oceanografia física. E, portanto, a oceanografia no seu todo aborda o oceano, estuda o oceano destes vários pontos de vista. O mar foi desde sempre um importante fator de atratividade populacional. É junto ao mar que as cidades têm as suas zonas mais valorizadas e, consequentemente, é aí que sofre uma maior pressão antrópica. Então, estamos aqui numa zona turística em frente ao Lido, ao complexo balnear do Lido. As zonas costeiras são efetivamente as zonas que ostentam a cerca de 40% da população mundial e está a aumentar. Neste momento, as pessoas querem vir para o litoral, querem usufruir de todo este tempo ameno e de todo este lazer que proporciona a zona do litoral. Portanto, as costas dos continentes, as costas das ilhas, são efetivamente áreas muito importantes. Na costa nós pescamos, na costa nós desenvolvemos as nossas atividades de lazer, na costa nós embarcamos e desembarcamos as nossas mercadorias, nós usamos a costa para recolher água do mar para fins industriais, mas também para consumo, e temos aspectos de tempestade. Portanto, as tempestades afetam precisamente com maior evidência estas zonas costeiras. E, portanto, nós temos que tomar muita atenção à extensão marítima, temos que monitorizar a extensão marítima para percebermos qual é o impacto das ondas no galgamento desta zona costeira. É assim evidente a necessidade de um maior conhecimento do mar. Não só das suas potencialidades, mas também dos perigos que pode oferecer às populações ribeirinhas e, nesse sentido, o estudo do movimento das suas águas é cada vez mais importante. E na região, são feitos com dois tipos distintos de abordagem. Isto é um tipo de medidas, aquilo que nós chamamos de medidas eulerianas, ou seja, nós, para efetuarmos medidas dos aspectos físico-químicos do oceano, podemos fazê-lo de duas formas. Podemos colocar um sensor, neste caso uma boia ondógrafa, num ponto fixo e medimos as características da água, da massa de água que passa nesse ponto fixo. É a chamada abordagem euleriana. Neste caso, esta boia ondógrafa, este ponto euleriano, está a medir a altura, o período e a direção da extensão marítima, das ondas, que é muito importante para fazermos esta monitorização na costa sul da Madeira. Há 25 anos que os portos da Madeira detêm e operam esta infraestrutura. Esta informação é muito preciosa para vários tipos de operações marítimas, nomeadamente as operações portuárias. Estas boias ondógrafas têm uma amarração profunda, cerca de 100 metros. São constituídas por um giroscópio e um set de baterias e medem a altura e o período das ondas que passam naquele ponto, cavalgando as ondas. Uma equipa do observatório segue para um lançamento de um outro sistema de boias de avaliação a bordo de uma embarcação dos portos do Funchal.
Então, aqui temos uma abordagem lagrangiana, outra forma de medirmos o oceano. Portanto, aqui estes sensores, estas boias derivantes, vão seguir as parcelas de água, ou seja, vão acompanhar com as correntes oceânicas e com as ondas e vão medir algumas das características na sua trajetória. E, portanto, é outra forma de nós recolhermos dados oceanográficos in loco. Portanto, eles agora o que é que vão fazer? A boia tem um cabo, portanto, podemos... Aqui está localizado um GPS, uma forma de localização da boia. E depois temos aqui um cabo com cerca de 5 metros e esta âncora flutuante serve para oferecer resistência às correntes e assim ser transportada ao longo da sua trajetória e não ser transportada pelo vento. A grande vantagem é que a boia vai medir o transporte executado pela corrente e não pela influência do vento. E por isso é que esta âncora flutuante vai ajudar, digamos, a oferecer alguma resistência às correntes. As boias lagrangianas emitem a sua posição de 15 em 15 minutos, a qual é recebida nos computadores do Observatório Oceânico da Madeira, onde é feito o download dos dados, sendo depois dos pontos fornecidos somados, estabelecendo-se dessa forma a posição das boias e a sua rota e a velocidade da corrente. Como os ciclos das marés não são sempre iguais, é importante saber as horas da colocação das boias para determinar o comportamento das correntes em cada ciclo de maré. Estes dados são importantes porque podem servir para, posteriormente, validar modelos lagrangianos que servem para prever a trajetória de partículas, ou quando digo partículas, por exemplo, pode ser poluentes, pessoas ou qualquer objeto que esteja à deriva no mar. Por exemplo, um barco de petróleo que tem algum derrame, podemos prever com alguma certeza a trajetória e o tempo da mancha de petróleo irá demorar a chegar à costa, por exemplo. Os litorais são por si só extremamente sensíveis a todas as variações do nível do mar que contribuem para alterações de cariz natural no seu perfil, a que se juntam as alterações provocadas pela intervenção humana, nem sempre assentes no bom senso ou suportadas pelos devidos estudos de impacto. Nesse sentido, a existência desta monitorização da Costa Sul, desde há largos anos, permite saber-se, por exemplo, os locais com ondas mais altas, qual as altitudes atingidas e frequência das mesmas. O ambiente costeiro é caracterizado pela sua elevada dinâmica, especialmente induzida pelos elementos forçadores que aqui atuam. No estudo dos ambientes costeiros e de galgamentos costeiros, é necessário enfatizar todos os elementos e as variáveis que aqui atuam. Por exemplo, a força do vento, da água, o efeito das marés, das correntes, o efeito de tsunamis e mesmo a dinâmica, o traçado natural da linha de costa. Todo o edificado e construções presentes no litoral do Funchal está diretamente dependente das condições meteorológicas adversas e da agitação marítima. Ou seja, sempre que ocorre a agitação marítima adversa, o perigo de galgamento e o risco para pessoas e bens materiais é elevado. E isso é algo que acontece com alguma frequência no litoral do Funchal. Ainda que a altura das ondas não seja relativamente elevada em comparação com outros pontos do planeta, mas a energia despendida pelas ondas, a energia que bate no litoral, é muito elevada. E isso, a médio e longo prazo, acarreta grandes danos para todas as construções existentes no litoral. A cidade do Funchal esteve sempre sujeita a uma relação de disputa de território com o mar, sendo que aos poucos, e em consequência do crescimento exponencial da população e consequente aumento do centro urbano, surgiu a necessidade de ganhar terreno ao mar.
O estudo dos galgamentos costeiros no litoral do Funchal foi muito importante para a definição e avaliação das áreas com maior suscetibilidade de ocorrência. Este estudo foi realizado com parceria entre o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, sob a direção da professora doutora Ana Ramos Pereira, e com o Observatório Oceânico da Madeira, sob a orientação do Dr. Rui Caldeira. Este estudo foi então feito a partir dos dados utilizados e tratados da Estação Ondógrafo do Funchal, que, com recurso a um modelo de propagação de onda, permitiu calcular exatamente até onde poderiam chegar, ou poderá chegar, o spray das ondas em situação de temporal marítimo extremo. Tendo em conta a quantidade de elementos expostos e a atratividade das áreas litorais do Funchal, este estudo constitui, pois, uma ferramenta muito útil para aplicar num possível ordenamento sustentável do território do Funchal. Então, durante este programa, fomos ao mar, visitamos uma boia, um ponto eulariano de medidas oceanográficas, onde são coletados dados da altura, direção e período das ondas da agitação marítima. E esses dados foram utilizados pelo Dr. Gustavo Silva para fazer um estudo e uma definição do regime de tempestades. Ou seja, nós conseguimos definir qual é a altura máxima, as características, o período, a altura e a direção das ondas em fenómenos de tempestade oceânica. Esses dados são muito importantes porque permitem-nos depois transportar essa informação para a zona costeira, de forma a percebermos qual é o impacto possível, quais são as zonas mais vulneráveis a nível costeiro a esses episódios de tempestade, efetivamente. E, efetivamente, têm sido feitos algumas intervenções de valor que protegem a Baixa do Funchal, a zona ribeirinha do Funchal. No entanto, considerando precisamente estes dados que têm um historial de cerca de 30 anos, continuamos com algumas zonas muito vulneráveis a este galgamento costeiro que ocorre durante estas tempestades. Falo nomeadamente desta zona aqui, desta abertura, desta conjugação de ribeiras que expõe um pouco ao transporte de água em caso de episódios de tempestade, porque é uma zona que não tem proteção, não tem molhe. E como não tem molhe, está aberta a tempestades, nomeadamente a tempestades do quadrante sul. Portanto, houveram efetivamente desenvolvimentos na faixa ribeirinha que ajudam a proteger, mas existem ainda algumas vulnerabilidades que temos que ter em conta em desenvolvimentos futuros.